Então vamos para o nosso terceiro bloco, prática e questões, colocar aí o nosso conhecimento de tudo que vimos no bloco 1 e bloco 2. PMMG CFO 2023, sobre o Decreto-Lei 3689/41, Código de Processo Penal, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. Faça a questão, pause o vídeo e vamos à sua correção. A existência de registros pretéritos da prática da infração penais, né? A existência de registros pretéritos da prática de infrações penais insignificantes afasta a possibilidade de propositura de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público errado. O artigo 28A, parágrafo 2º, inciso 2 do CPP diz assim: o disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou proporcional, exceto ser insignificante as infrações penais pretéritas. Então, se são insignificantes as infrações penais pretéritas, é viável, é possível o acordo de não persecução penal. Então, a linha A está errada. B. Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, sendo desnecessária a concordância do investigado e seu defensor. Errado, o que está de vermelho, sendo desnecessária, pois o artigo 28A, parágrafo 5º do CPP diz: se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja formulada proposta de acordo em concordância do investigado e seu defensor. É com concordância e não sendo desnecessária a concordância. Por isso que o B, a linha B, está errada. E eu quero a correta. C. Uma vez presentes os requisitos legais, a homologação do acordo de não persecução penal será realizada em audiência, sendo desnecessária a oitiva do investigado. Errado. Artigo 28A, parágrafo 4º do CPP diz assim: para homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar sua voluntariedade por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor e sua legalidade. Então, a C está errado porque diz: uma vez presentes os requisitos legais, a homologação do acordo de não persecução penal será realizada em audiência, sendo desnecessário a oitiva do investigado. E vimos que a homologação do qual o juiz irá verificar a voluntariedade em audiência específica e a legalidade deve ter a oitiva do investigado na presença do seu defensor. Beleza? Então, a C está errada, está de vermelho aí, sendo desnecessário. D. Uma vez atendido os requisitos legais pelo investigado, o Ministério Público tem o poder, dever de propor o acordo de não persecução penal. Correto? Jurisprudência que nós já vimos no bloco 2. Por constituir um poder-dever do Ministério Público, o não oferecimento tentativo do acordo de não persecução penal, desacompanhado de motivação idônea, constitui nulidade absoluta. Saiu no CFO 2023. E por que eu trouxe essa aula antes da prova de vocês? Porque o ANPP ele já caiu em 2023 e não era um tópico específico do edital. O edital do CFO
Tem um tópico específico, ANPP, Acordo de Não Persecução Penal. Por isso que vai cair de novo. Questão de 2024. O artigo 28A do Código de Processo Penal contempla o acordo de não persecução penal, um dos institutos que compõe a denominada justiça penal negocial e constitui um dever de propositura do Ministério Público quando presente os requisitos subjetivos previstos pela lei. Errado, porque não tem só requisitos objetivos, tem os requisitos subjetivos também. E é um poder-dever. Caiu na prova do CFO. Né? Caiu na prova do CFO. Olha lá a jurisprudência voltando. Vai constituir um poder-dever do Ministério Público o não oferecimento tempestivo do acordo de não persecução penal, desacompanhado de motivação idônea, constitui nulidade o quê? Absoluta. Mas esse poder-dever deve preencher os requisitos objetivos e subjetivos do ANPP. Então está errado a linha A. Decisão privativa do Ministério Público. Vimos que o ANPP depende, para essa propositura, do poder-dever do Ministério Público verificar os seus requisitos. O juiz não pode obrigar o Ministério Público. Vimos várias jurisprudências na aula 2, no bloco 2 dessa aula, com relação à função privativa do Ministério Público em oferecer e propor o ANPP, que, em regra, é na fase investigatória, mas ele pode, de forma excepcional, na fase processual, como vimos na jurisprudência dos tribunais superiores. Então, a B está correta e deve ser marcada. C. Um direito subjetivo do investigado não podendo ser negociado pelo Ministério Público. Errado. É poder-dever do Ministério Público, não é direito público subjetivo do investigado. Inclusive, o investigado nem precisa ser notificado extrajudicialmente da sua não propositura. O que o Ministério Público deve fazer ao oferecer a denúncia é, na cota, justificar o motivo de não oferecimento do ANPP e, nesse momento, quando o acusado for citado, ele poderá fazer jus do artigo 28A, parágrafo 14, que é submeter, recorrer à instância superior. Lembrando que não sustente, conforme vimos no bloco 2 da jurisprudência. Então, temos aí que aqui é a questão, a linha B, que deve ser marcada, decisão privativa do Ministério Público. E vamos aí a mais uma questão sobre o acordo de não persecução penal. É correto afirmar que pode ser celebrado, mesmo sendo caso de arquivamento? Não. Vimos que o primeiro requisito do artigo 28A é não ser caso de arquivamento. B. Pode ser proposto pelo juiz? Não. Vimos que é privativo, exclusivo do Ministério Público. C. Exige a confissão do investigado? Sim. Exige a confissão circunstancial e formal do investigado. E vimos que essa confissão não precisa ser feita na fase do inquérito policial. Pode ser feita também na presença do Ministério Público. D. Independe de cumprimento das condições? Não. Eu tenho que cumprir as condições. Senão, será aí, revogado, né, os benefícios. É cabível nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica? Vimos que não é cabível aí nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica. Olha para vocês verem, tudo que estudamos resumido numa questão simples. Essa questão, depois que vocês verem o bloco 1 e o bloco 2, você não pode errar. Vou até resolver de novo. Olha para vocês verem. 2024, sobre o acordo de não persecução penal, é correto afirmar que pode ser celebrado mesmo sendo caso de arquivamento? Não. Artigo 28A, caput. Ele começa falando, não sendo caso de arquivamento, primeiro requisito para o NPP é não ser caso de arquivamento. B. Pode ser proposto pelo juiz? Não. Até a questão anterior, a decisão a ser marcada era a linha B, decisão privativa do Ministério Público. O juiz não pode propor. Pode ser proposto pelo juiz? Não.
pode ser proposto pelo juiz. É privativo do Ministério Público. Exige a confissão do investigado, sim. Confissão circunstancial e formal. Mas o que nós vimos aqui é que essa confissão não precisa ser exatamente na fase do inquérito policial. Pode ser posterior também na presença do Ministério Público. Independe de cumprir as condições? É lógico que não, porque se eu não cumprir as condições, o Ministério Público será informado, o juiz será informado para dar sequência ao procedimento, com até mesmo oferecimento da denúncia. É cabível nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica? Não. É a vedação. Aí, uma das vedações é não ser crime envolvendo âmbito de violência doméstica e familiar. Então, o correto aí exige a confissão do investigado. Tranquilo? Beleza? Então, deixo para vocês aí. Não há glória sem sacrifício. Uma boa prova para vocês. Rumo à aprovação. E chegou o momento de realizar o seu sonho. Tranquilo? Esse tema é muito importante. Por isso, eu fiz questão de trazer para vocês aqui toda essa jurisprudência e disposição legal. Vamos junto? Até a próxima. Não há glória sem sacrifício.